Olá, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Vamos juntos construir um momento de luz em nossas vidas. Vamos trazer aqui mensagens, preces, Evangelho com Jesus para o nosso crescimento espiritual e a nossa iluminação interior. Para início desta atividade, trazemos o livro Vinha de Luz, com mensagens e pensamentos de Emmanuel acerca de trechos do Evangelho, acerca de mensagens trazidas para o nosso crescimento e para a nossa iluminação interior. Então vamos ler a mensagem e vamos refletir com Emmanuel. Executar bem. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Quem nos fala é João Batista e está em Lucas, capítulo 3, versículo 13. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Temos aqui uma pérola de reflexão trazida por Emmanuel. Emmanuel nos lembra que executar bem significa não ser tão ansioso nem precipitado, porque a ansiedade ela é inimiga da perfeição, é inimiga do trabalho profícuo, e a precipitação ela nos traz a desordem, nos traz o desperdício, nos traz conflitos. Então, para executarmos bem, precisamos estar mais tranquilos, precisamos estar focados naquilo que vamos realizar. Não adianta pensar fazer apressadamente, pensar fazer de maneira não programada, não planejada, se queremos alcançar o nosso objetivo maior, que é esta iluminação interior. Então ele nos lembra
que muitas das vezes nós desejamos mais tarefas, desejamos estar em muitos lugares, desejamos realizar muito, mas do desejo de realizar ao aperfeiçoamento e o aprimoramento dessas atividades requer um pouco de serenidade. Requer que pensemos que ao virmos ao mundo, ao reencarnarmos, nós abraçamos algumas tarefas sim, mas a primeira delas é com a nossa família. Então busquemos cuidar dela e alargando esses horizontes para a família e espiritual. Muitas das vezes desejamos estar em muitas tarefas. Desejamos sim, mas precisamos fazê-la com equilíbrio, com calma, com serenidade. E aí nós vamos trabalhando a nossa necessidade de crescimento. Então vamos pensar como Emmanuel. Para trabalharmos bem, para realizarmos bem, precisamos cuidar da nossa alma. Precisamos nos edificarmos. Precisamos estar com espírito de precisão, de constante planejamento, de constante crescimento. Não podemos parar. É certo que ainda somos seres imperfeitos, mas por reconhecermos-nos imperfeitos é que precisamos nos aperfeiçoar para o trabalho do bem. E assim, não basta multiplicarmos as promessas. Precisamos realizar, precisamos tirar do nosso coração o grande tesouro que temos, que é o da boa vontade. E a boa vontade, aliada aos bons estudos, traremos para os nossos dias, para as nossas vidas, tarefas bem-sucedidas. Não queiramos, como nos diz Emmanuel, mensagens e mensagens novas. Queremos muitas das vezes uma orientação maior para a nossa vida, que venha o mentor espiritual da Casa Espírita, nos dá o direcionamento para as nossas vidas. Porque mensagens nós já temos muitos livros que nos orientam. Então, por que está sempre pedindo orientações aos espíritos amigos, se já temos muitas orientações? O que nos falta é bastante reflexão e bastante disposição e discernimento para realizarmos as tarefas do bem. Então, nos unamos nos estudos, nos unamos nas reflexões e nos unamos nas ações do bem, que não são poucas, mas comecemos com a nossa mente em equilíbrio, com a nossa mente serena, para assim agirmos melhor e realizarmos melhor, executando o bem em torno de nós, para nós e para o mundo. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz, de harmonia e de muita serenidade para planejarmos e executarmos bem. Paz e luz em nossos corações. Deus de infinita bondade, de misericórdia, só temos a te agradecer, Senhor, por mais um dia, por esta oportunidade que Tu estás sempre nos dando, com essa irradiação de esclarecimento, de caridade para todos nós. Obrigado, Senhor, obrigado por cada momento em nossas vidas, por este grupo, por esta luz que nos conduz até a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Do livro Estude e Viva, mensagem de companheiro, Emmanuel, André Luiz, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Se já pudestes receber o amparo do Espiritismo, sustenta a obra espírita
a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Não sonegues o ensino que entesouras, nem fuja do bem que podes fazer. Quantos esperam de alguém um aviso fraterno, uma palavra de entendimento, um livro tonificante ou um gesto de apoio, para evitar a queda iminente? Compadecestes dos enfermos e dos famintos, e repartes com ele as migalhas do bolso e os recursos do prato. Pensa também nos necessitados da alma, que caminham na terra em penúria de coração. Reflete nas aflições que se escondem sob os rituais da etiqueta, nos calvários endinheirados, nas obsessões ardilosamente embutidas na inteligência, no desânimo dos bons, nas dores bem trajadas, nos remorsos enquitados na consciência, nos males ocultos e no desespero dos que resolvem as cinzas, procurando um sinal de sobrevivência dos entes amados que se despediram na morte. Muitos daqueles que julgas embriagados de alegria trazem no peito um vaso de lágrimas, e muitos daqueles outros que imaginas realizados, tão só porque os vistes pela lente da fama, carregam dificuldades e provações, mendigando socorro espiritual. É que há sombras e sombras, para repelir as que assaltam os olhos, basta o conhecimento da luz. Mas, para dissipar as que envolvem a alma, será preciso a luz do conhecimento. Deixa, assim, que o Espiritismo, a refletir o sol do Evangelho, ilumine a vida através de ti. Para isso, não te des a qualquer exigência. Fala o conceito espírita em momento adequado. Estende a página espírita com a espontaneidade de quem alivia o sedento na fonte de água pura. Testemunha a convicção espírita no regozijo ou no sofrimento. Oferece o exemplo espírita na vivência dos princípios que amamos, em trabalho e paciência, compreensão e humildade. O apostolado de Allan Kardec é a restauração do cristianismo simples e claro, em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Corações em preces e mãos em serviços? Se já não foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite e obrigada. Mensagem de companheiro. Através desta mensagem, Emmanuel nos lembra do caráter cristão da doutrina espírita quando afirma que o apostolado de Allan Kardec é a restauração do cristianismo simples e claro, em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. O Mestre ofertou a Boa Nova à humanidade e iniciou um testemunho no exercício da caridade em seu mais amplo aspecto. Compadece-te dos enfermos e famintos. Ampara os aflitos, os desanimados, os desesperados. Ofertai as bem-aventuranças. Deixemos assim que o Espiritismo, a refletir o sol do Evangelho, ilumine a vida através de seus obreiros. Ele é o Consolador prometido por Jesus. E conclui Emmanuel:
E se a nós outros já nos foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos por nossa vez a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Para isso, não nos demos a qualquer exigência. Falemos o conceito espírita em momento adequado. Ofereçamos o exemplo espírita na vivência dos princípios que amamos, em trabalho e paciência, compreensão e humildade. Prece pelos trabalhadores e assistidos do Centro Espírita Cearense. Senhor Jesus, sede o nosso sustentáculo para que nós, trabalhadores e assistidos do SEC, possamos superar qualquer dificuldade com que nos depararmos. Protegei-nos para que nenhum de nós seja afetado pelo coronavírus, que diante de qualquer enfermidade, Senhor, concedei-nos a cura para que possamos dar continuidade aos nossos projetos de vida. Que estejamos sempre vigilantes, vencendo as nossas imperfeições espirituais. Que em nossos corações germine sempre a semente da lei de justiça, de amor e de caridade. Abençoa, Senhor, todos nós. Que essas bênçãos se estendam a todos os nossos familiares. Muita paz, assim seja. Senhor Jesus, companheiro de nossas vidas, guardião de nossas almas, obrigado por esse dia. Obrigado por esse domingo que chegou. Abençoe todos, principalmente aqueles que sofrem, aqueles que continuam na batalha do mal, batalhando contra aqueles, o seu próximo, desconhecendo totalmente a lei de Deus. Abençoa todas as famílias brasileiras. Abraçai todos aqueles que buscam a esperança, que buscam a verdadeira felicidade. Obrigado por tudo, que tua luz, que teu amor sempre esteja presente em nossas vidas. Que assim seja. Oração pelos que fazem a segurança, pelos motoristas de ônibus e aplicativo, pelos irmãos em situação de rua, pelos que fazem a limpeza e pelos coveiros. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Dignai-vos, Senhor, apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. E confiante nessa mensagem que é do Pai Nosso, devemos acreditar na transformação e que nada é por acaso. Mas nós te pedimos, Senhor, que tu fortaleças a cada um daqueles irmãos e que assim seja. Boa noite. Hoje nossa prece vai para os mais de 41 mil desempregados do Ceará e de todo o mundo, que por falta de opções amargam uma situação de penura.
bem como pelos enfermos que lutam bravamente por suas vidas, os valentes guerreiros da área de saúde, abnegados que ignoram todas as mazelas, se expõem ao perigo, assim como todos os governantes e líderes. Que Deus os abençoe a todos, assim seja. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, fazendo-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outro caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, e a que recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes, e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século é a ilusão das riquezas, sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículo de 18 a 23. Capítulo 17, item 6. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram.
ou os que reconhecem muitos bons os conselhos e os admiram, mas que para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Ou aqueles finalmente para os quais essas instruções são apenas a semente que cai em boa terra e dá frutos? O capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz orientações sobre sermos perfeitos. Primeiramente, nos mostra os caracteres da perfeição, apontando para as ações que o bom cristão deve ter. Em seguida, nos mostra as qualidades do homem de bem para caminharmos rumo à transformação de bons espíritas e também no rumo da perfeição relativa. A parábola do semeador, ela vem nos mostrar de uma maneira muito clara como as pessoas se utilizam dos ensinamentos de Jesus. É uma parábola que tem um grande significado. Agora, por quê? Porque é a primeira parábola de Jesus, a primeira parábola que ele proferiu. Ela foi contada à multidão às margens do Mar da Galileia. E o que é mais interessante, Jesus sempre sabia o que fazia. Vamos analisar um pouquinho. A ideia de semear é fazer germinar, fazer brotar, dar origem. Nada mais adequado para a primeira parábola. Então, quando ele diz no Evangelho, aquele que semeia saiu a semear, estava falando dele próprio. Jesus é o semeador da parábola e falava de sua semeadura. E a semente? O que é a semente? É a sua mensagem pautada no amor e na caridade, e que infelizmente nem todos ainda acataram. E ele mostra isso quando fala dos solos onde a semente cai. A parte que cai, por exemplo, ao longo do caminho e que não germina, representa aquela pessoa que até gosta e se empolga com as questões espirituais. Participa de um evangelho, vai ao centro espírita, assiste uma palestra, se emociona, reflete, mas não consegue passar disso. Ela até tem sensibilidade às mensagens de Jesus, mas logo passa, porque não tem nada sedimentado em seu coração. Já a parte que cai nas pedras representa aquela pessoa que se empolga, que vai adiante, estuda, trabalha em prol do bem, né? Até se torna um trabalhador da casa espírita, mas diante de uma dificuldade, de uma tribulação que surge, vai ser motivo de queda. E logo a pessoa se afasta da casa espírita. A parte que cai nos espinhos representa a pessoa em sua preocupação com as questões materiais, principalmente a riqueza. É interessante como o Evangelho coloca, ela é sufocada, né, pelas questões da riqueza. É como se não vingasse de jeito nenhum. E a parte que cai em terra boa é aquele que absorve os ensinamentos de Jesus, colocando em prática, ou seja, vivenciando o seu Evangelho. Então a ideia da mensagem que a parábola do semeador traz é essa. Busquemos, então, ser esses últimos. Nos esforcemos a dar o melhor de nós para fazer com que a semente do Cristo, essa mensagem maravilhosa, ela germine cada vez mais em nossos corações. E não esqueçamos que para cada semeadura haverá uma colheita. Não importa qual é o solo. Agora também a gente pode lembrar daquela frase que é muito dita, que embora a semeadura seja livre, a colheita sempre é obrigatória. Fiquemos todos em paz. Jesus querido,
reunidos contigo, todos nós e os espíritos fraternos que conduzem este Evangelho, que possamos desde já agradecer por estar conosco todos os dias. Jesus, não temos outra palavra do que dizer obrigado sempre. Obrigado à equipe benfeitora de espíritos fraternos que estão sob a tua égide, tuas orientações. Mestre, obrigado desde já também por fluidificar nossas águas, colocando substâncias medicamentosas onde será específico para cada um de nós. Que essas águas de nossas residências, dos reservatórios, dos lagos, das lagoas que abastecem as comunidades. Essas substâncias medicamentosas cheguem trazendo-nos a paz, a harmonia, a cura e o reequilíbrio. Obrigado, Jesus. Hoje, amanhã e sempre, muita paz. Minutos de Sabedoria, item 74. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Vamos em frente.